Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, Química 1. Vamos fazer uma revisão hoje, né, de massas, medidas, grandezas químicas, que normalmente nas aulas ao vivo vocês vêm me pedindo, né, questões desse tipo de conteúdo. Hoje vamos fazer uma revisão para reforçar, né, essa base que vai ser muito importante para os assuntos que virão depois. Então, os principais conceitos que a gente vai aprender é a unidade de massa atômica, né? Massa atômica, mol, constante de Avogadro, massa molar. E o que a gente vai fazer? Primeira coisa, para a gente começar a falar de unidade de massa atômica, a gente tem que saber, né? Porque tudo tem um padrão, né? Então, inventaram o quilograma, que ele serve como padrão da unidade de massa, né? Inventaram o metro, que é a unidade de medida de comprimento. E para a química, eles fizeram o seguinte: eles pegaram um átomo de carbono, dividiram ele em 12 partes, e um dozeavos dessa parte do carbono foi utilizado como unidade de massa atômica. Então, a massa de todos os elementos foi baseada a partir de um dozeavos da massa do átomo de carbono. Então, mais ou menos isso aqui, ó, ele pegou, né, um átomo de carbono, dividiu em 12 partes, uma partezinha dessa é a unidade de massa atômica. Então, em termos práticos, a massa atômica indica quantas vezes a massa de um átomo é maior que a massa de um dozeavos do átomo de carbono 12. Então, todas as massas estão baseadas nesse um dozeavos do átomo do carbono 12. Então, uma unidade de massa atômica corresponde a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Quer dizer, a massa é muito pequenininha. Então, nós vamos ter que resolver isso de uma outra maneira para conseguir medir isso em gramas. Então, atualmente, a determinação da massa atômica é feita por um equipamento de alta tecnologia chamado espectrofotômetro de massa. Então, aqui temos o equipamento, né, onde é feita essa medida, ok, da unidade de massa atômica ou das massas, né, dos elementos. Então, nós temos aqui o que é encontrado, ó, o flúor, né, a massa atômica do flúor, que é a massa atômica, né, ela correta, e aqui ela está aproximada, tudo bem? A gente chama esse aqui de número de massa, né? Só para a gente ver a diferença, ó. Esse aqui é o número de massa, 19, 23, e aqui é a massa atômica. Tá? A massa atômica ela não é aproximada. Então, continuando, nós temos aqui, ó, que a massa do hélio, né? Então nós temos alguns exemplos aqui, a massa do hélio é 4U, quer dizer, 4 vezes a unidade de massa atômica. Então é 4 vezes mais pesado, né? A massa é 4 vezes maior, na verdade, do que um dozeavos do átomo de carbono. Então, a massa do oxigênio ela é 16, quer dizer que é 16 vezes mais pesada que um dozeavos do átomo de carbono. A massa do mercúrio é 200, né? Então 200 vezes mais pesada. A massa atômica de um elemento, então nós temos aqui, ó, quando nós temos um isótopo, né? Então o oxigênio tem 3 isótopos na natureza, cara, grande parte dele é aquele que tem a massa aproximadamente 16, mas nós temos algumas, né, oxigênios na natureza que tem essas massas aqui, tá? Então esses são os isótopos do carbono. Para a gente poder saber qual a massa que vai ser utilizada lá na tabela periódica, né, a massa que a gente vai usar nos cálculos, nós temos que fazer a média ponderada dessa ocorrência da natureza. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 15,99 vezes 99,76, 16,9991 vezes 0,04, e eu vou dividir pela soma desses pesos, né? Isso aqui é uma média ponderada. Então, eu vou chegar, ó, a massa do elemento oxigênio, considerando seus isótopos, é aproximadamente 16 mesmo, tá? Então, toda vez que eu tiver isótopo, eu tenho que fazer esse cálculo para achar a massa. A massa molecular é a massa da molécula, né? Vimos da massa dos átomos. Então, a massa da molécula de água é simplesmente eu somar a massa atômica dos átomos que estão, né, constituindo essa molécula. Então, 2 átomos de hidrogênio, cada átomo de hidrogênio tem massa 1, e um átomo de oxigênio, que tem massa 16, eu somo e tenho a massa aqui da molécula. Um outro exemplo aqui é a glicose, né, que é C6H12O6, então vai ser 6 vezes 12, que é a massa do carbono, 12 vezes 1, que é a massa do oxigênio, e 6 átomos de oxigênio vezes 16, que é a massa dele, chega no valor de 180. Essa é a massa da molécula de glicose. É igual a 180 U, né? Porque 180 unidades de massa atômica. Para compostos iônicos, que não apresentam na forma de molécula, mas como aglomerado de íons,
procedimento adotado é o mesmo, porém emprega essa expressão massa-forma. Então, nós temos aqui, né, o cloreto de sódio, a massa dele é a massa do sódio mais a massa do cloro, 58,5 a resposta. Então, nitrato de cálcio. Então, eu vou pegar a massa do cálcio, que é 1 vezes 40. Aqui eu vou tirar do parênteses, eu vou ter 2 átomos de nitrogênio, 2 vezes 14, e 6 átomos de oxigênio, 6 vezes 16, 96. Então, um total 164. Então, aqui a gente vai falar do Avogadro, aqui tem a história do Avogadro, tá? Que ele foi o cientista, né? Que passou a constante de Avogadro para a gente. Essa constante é muito importante porque tem esse valor aqui, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isso aqui é o que a gente vai chamar de mol. Tá? Então, um átomo de carbono tem massa 12U. Se eu pegar essa quantidade toda de átomos, que é o número de Avogadro, eu vou poder expressar esse U aqui em grama. Isso serve para todos os átomos. Tudo bem? Então, um átomo de enxofre ele tem 32U. 6,022 vezes 10 a 23 tem 32 gramas. Então, esse 6,02 vezes 10 a 23 é o que a gente chama de mol. Se eu pegar essa mesma quantidade para cada um dos elementos, eu vou poder obter isso aqui em gramas e não mais em U. Então, mol eu já falei. Então, 1 mol de átomo de hidrogênio corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio, que é igual a 1 grama. 1 mol de moléculas de água corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Então, 1 mol sempre vai ser esse valor aqui. Então, 1 mol de cadeiras vai ser 6 vezes 10 elevado a 23 cadeiras. Isso aproximado, né? 1 mol de íons, 6 vezes 10 elevado a 23 íons. 1 mol de elétrons. 1 mol de pessoas, olha lá. Então, é sempre essa mesma quantidade. Algumas considerações sobre o mol. O mol refere-se à grandeza, a quantidade de matéria, não a grandeza, a massa. Portanto, o mol não pode ser usado como sinônimo de massa, importante. A unidade de mol tem como símbolo o nome mol, como qualquer outra unidade, o símbolo não tem plural, então é errado eu falar 10 mols, né? Na verdade é 10 mol, porque ele não pode ser, né, colocado no plural. A massa 100 gramas que contém 1 mol de partícula é chamada de massa molar, cuja a unidade é grama por mol. Então, nós vimos a massa atômica, que é a unidade EU, nós vimos a massa molecular, que é a unidade também EU. Agora, a massa molar é a massa de 1 mol. 1 mol eu posso expressar em gramas, então eu posso dizer que é grama por mol. Então, nós temos aqui átomos de hidrogênio, essa quantidade de átomos de hidrogênio, eu posso expressar 1 grama por mol, e moléculas de água, como a massa da molécula de água é 18U, quando eu coloco 1 mol, que é essa quantidade, 6 vezes 10 elevado a 23, eu vou ter 18 gramas de água. Então, nós temos aqui outros exemplos. Número de partículas, 1 mol, 18 gramas. Se eu pegar 1 mol, eu tenho 18 gramas. Meio mol, metade, 9 gramas. E metade também é o número de moléculas. Então, e aqui, se eu multiplicar aqui por 3, vai ser 3 vezes 0,5, vai dar 1,5. E 3 vezes 9 é 27. Então, eu posso fazer, né, a proporção do número de moléculas, número de mols e massa da amostra. Nós podemos também calcular o número de mols pegando a massa da amostra e dividindo pela sua massa molar. Então, um exemplo, se eu pegar 36 gramas de água, por exemplo, então vai ser 36 dividido pela massa molar da água, que é sempre 18. 36 18, eu vou ter 2 mols. Então, em resumo, 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades, que tem massa igual à massa molar, que é expressa em gramas. Agora nós vamos falar um pouco de fórmulas, né? Nós temos a fórmula percentual, onde ela me diz, né, ela relaciona a massa de cada elemento em 100 gramas dessa substância. Então, nós temos aqui, a água, por exemplo, 36 gramas de água, tem a massa de hidrogênio e a massa de oxigênio. Se eu quiser saber a porcentagem, né, a fórmula percentual, eu posso fazer esse tipo de cálculo aqui. Em 36 gramas de água, eu tenho quanto de hidrogênio? 4 gramas. Em 100 de água, que representa a fórmula percentual, a parte percentual, eu vou ter X gramas de hidrogênio, ou seja,
X igual a 11,11 gramas. Faço isso a mesma coisa para o oxigênio e acho 88,89 gramas. Eu posso representar essas massas que eu coloquei em forma de percentual. Ó. Eu tenho 11,11% de hidrogênio e 88,9% de oxigênio nessa massa de água aqui. Ok? Então, usando esses conceitos de massa atômica e massa molecular, é possível obter fórmula percentual. Vamos considerar novamente a água. Então, ó, eu posso fazer dessa outra maneira aqui, ó, em 18 gramas de água, ou 18U de água, né, que é a massa molecular, eu tenho 100% da massa. Em 2U, que é de hidrogênio, vai ser X, então eu tenho a porcentagem de hidrogênio. O oxigênio, mesma coisa, 18U, que é a massa total da água, é 100%. A massa somente do oxigênio, que é 16X, e eu vou achar a porcentagem de 88,9, aproximadamente. A fórmula mínima, eu vou pegar pelos dados da tabela, a seguir percebe se a fórmula molecular é múltiplo da fórmula mínima. Então, eu vou pegar a fórmula mínima, dividir por N, eu vou achar a fórmula molecular. Então, exemplo aqui, ó, nós temos água oxigenada, glicose, com a fórmula molecular, a fórmula mínima, né? Eu vou dividir isso aqui no menor número inteiro. Então, essa é a fórmula mínima, e com N eu vou achar a fórmula molecular. Aqui, no caso, o N é 2, né? Aqui é 2 também, aqui é 6, assim vai. Então, fórmula mínima. Como é que eu calculo a fórmula mínima e a fórmula molecular? Então, eu tenho aqui uma substância que apresenta massa molecular 60 e a seguinte composição em massa: 40% de carbono, 13,3% de hidrogênio e 46% de nitrogênio. Qual a sua fórmula mínima? Tem uma forma de fazer que é o seguinte, ó. Eu vou pegar, dividir o carbono, por exemplo, pela sua massa molar, eu vou achar essa quantidade de mols. Vou pegar o hidrogênio e dividir pela sua massa molar, que é 1, vou achar essa quantidade de mols. E o nitrogênio, a porcentagem dele pela massa dele, que é 14, vou achar essa quantidade de mols. Vou dividir os 3 pelo menor deles. O menor é 3,33. Então, vou dividir todo mundo por 3,33. Olha lá, ó. Vou achar, ó, 1, 4 e 1, e esse é o índice de cada um dos elementos. Então, vai ficar C1, H4, N1. Então, aqui está a fórmula mínima. Ok? A fórmula molecular, como ele tinha me dado no problema aqui, ó, a massa, ó, 60, então eu posso igualar ali, ó, 60, que é a massa molecular, e eu posso colocar a massa, né, ó, do carbono, ó, 1 do carbono, mais 4 do hidrogênio, mais 1 do nitrogênio, e igualar a 60, né, entendeu? Então, 30N igual a 60, N igual a 2. Então, a fórmula molecular, basta eu pegar a fórmula mínima e multiplicar por 2. Então, a fórmula mínima vezes 2 vai dar C2H8N2. Isso aqui é uma outra maneira também de eu fazer a fórmula mínima, né, que também é chamada de empírica. Então, nós temos aqui, ó, 60U, então 40% tem 24 de carbono, dividido por 12 vai ser C2. Aqui, ó, a porcentagem de hidrogênio, eu vou dividir pela massa dele, aqui vai ser o H8, e do nitrogênio dividido por 28, eu vou achar o N2. Também é uma outra maneira de fazer. Resumindo, nós temos aqui a porcentagem, o número de átomos e a quantidade de mols, até eu chegar na fórmula molecular. Então, é uma forma resumida de eu trabalhar com todos os tipos de cálculo que nós vimos até aqui. Então, por hoje é só, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.